Olá, boa noite, pessoas. Bem-vindos aqui no Instagram. Vocês que vêm me acompanhando, acompanhem também o meu canal no YouTube, Doutora Oncala, Análise de Comportamento. Olá, Guto, tudo bem? Vamos entrando. Hoje vamos falar sobre depressão e os sinais. A questão dos sinais. A depressão é muito silenciosa e precisamos estar atentos, tanto conosco, como também com as pessoas que nos cercam. Olá, Zaqueu, boa noite, vamos entrando. Rafael, vamos lá. Então, vamos pensar um pouco a respeito, da depressão. Embora isso seja muito antigo, eu sei que nessa época do isolamento, muitas coisas ficaram evidentes. Então, depressão. Depressão, gente, é um distúrbio afetivo. E ele é causado por condições genéticas, por condições hereditárias, estilo de vida, e desarmonização da química do cérebro, de alguns neurotransmissores que alteram o humor, as emoções, o comportamento, motivações e também as nossas funções cognitivas. Não está Zaqueu, você sempre fala que não está saindo o som. O Zaqueu está sempre aqui me pregando uma peça, né, Zaqueu? Você é danado. Mas vamos lá. Embora a depressão ela possa atingir de uma forma disfuncional em todas as nossas instâncias psíquicas, a gente também sabe que há vários tipos de depressão, mas nós vamos falar disso um pouco mais tarde. Olá, Sheila, um beijo. Então, vamos entender, Nós vamos falar aqui sobre os sinais, nós vamos falar aqui, dos sintomas, das causas, dos tipos de depressão e como que a gente pode lidar com isso. Então, vamos entender os primeiros sinais. Quando que devemos procurar tratamento e ajuda? E dicas também para alterar o estilo de vida. Pode ser genético, pode ser hereditário, mas o estilo de vida que está levando você a deprimir. Então, vamos lá. A depressão, gente, ela é silenciosa. E isso também faz parte dos sintomas, esse silêncio. Você começa com mal-estar, que não consegue discriminar, não consegue entender o que é, então, não fala sobre isso, tende a se isolar, se afastar das pessoas, fica mais calado, vai levando, vai passando o tempo, dias, semanas, meses e anos. Veja só, o Instituto Ipsos, ele pesquisou e revelou que há 800 brasileiros em 11 etapas de depressão e que o brasileiro leva em média mais de 3 anos para saturar de sentir os sintomas da depressão e buscar ajuda. Estresse prolongado aumenta o cortisol e ele atrapalha toda a química do cérebro.
Por isso que as pessoas falam assim, ai meu Deus, mas eu preciso tomar medicamento. Você detonou a química do seu cérebro. Então, bora lá entender. Quais são os sinais? Sentimento de tristeza, pensamentos derrotistas, pessimismo, sentimento de culpa, culpa de estar se sentindo assim, culpa das coisas que estão acontecendo, sentimentos de incompetência, porque está tão mal e não consegue resolver aquilo que conseguia resolver no seu dia a dia. Desânimo, desesperança, né? Esse pensamento derrotista, ele fica ruminando na cabeça e não consegue ver a luz no final do túnel. Muito cansaço, fadiga, falta de prazer daquilo que fazia antes. Então, saía com os amigos, ia para uma academia, promovia churrascos em casa, tudo isso não dá mais conta. Falta de libido sexual. Quando a gente fala que a gente tem falta de prazer dentro de um estado de depressão e começa a abandonar aquilo que a gente fazia, a gente abandona tudo. Não acha graça em nada, então tudo irrita. Por mais que o silêncio venha como fachada, existe uma irritabilidade muito grande. Um falatório incomoda, um som alto incomoda, a luz incomoda, ocorre uma hipersensibilidade sensorial, até de toque, reage de uma forma muito impulsiva, fica reativo às situações do meio, mas mesmo estando irritado, mostra-se apático, porque tem uma queda de energia muito grande, de entusiasmo, e começam as alterações clássicas, alteração do sono, ou não consegue dormir, ou acorda às 4:30 da manhã, não consegue também mais dormir, acorda durante o sono, alteração do apetite, ou come demais, ou come de menos, né? Então, isso varia muito. Quando a pessoa está num grau de ansiedade, ela tende a comer mais, porque é no mesmo neurotransmissor, gente, ansiedade e depressão, então elas caminham juntas. Mas quando a pessoa começa a entrar num estado de depressão mais grave, ela começa a perder peso, uma agitação muito grande quando está ainda com ansiedade, ou uma lentidão de movimentos, de fala, uma postura corporal mais fechada, olha de baixo para cima. A Sheila está falando, achei que eu estava ficando velha, pois tudo me irrita. Até som que eu amava ouvir me irrita muito. Pois é, Sheila. São sinais que precisamos estar despertos. E junto com tudo isso, vem uma labilidade emocional muito grande. Qualquer coisa, parece que a gente tem um choro iminente, né? Qualquer coisa a gente não aguenta, a gente chora, a gente tem vontade de se recolher. E além desses aspectos comportamentais e posturais e emocionais, ou como a química do cérebro está bagunçada, ocorrem falhas cognitivas de memória. Não chega no lugar e não sabe o que ia fazer, esquece chave, esquece celular,
esquece de anotar compromissos, a atenção fica prejudicada também, o raciocínio lógico fica lentificado, né? O curso do pensamento fica atrapalhado, às vezes até na nossa colocação, a gente fica tão confusa que aquilo que a gente queria dizer não saiu e a gente desiste de falar, porque a velocidade de processamento mental está extremamente lentificada, né? Devido ao quê? Aos pensamentos ruminantes. A pessoa, quando está com depressão, ela fica ruminando pensamentos, ela fica extremamente ligada a esses sintomas que traz um mal-estar muito grande. É um isolamento do mundo, é como se a gente estivesse vendo tudo que está acontecendo em um mezanino, como se a gente não fizesse parte, não tivesse um sentimento de pertença, de estar engajado em tudo. A gente está suspenso, né? E começa a ter uma visão de si próprio muito ruim, baixa autoestima, se sente frágil, sem coragem de fazer as coisas. Desistir parece ser a palavra, desistir de tudo. É como se não conseguisse sair de um nevoeiro psíquico, psicológico e físico. Para poder melhorar, não tem forças, não tem um start, não tem aí a usina nuclear que faz você ir nesse moto contínuo da vida. E o que a gente tem percebido é que essas pessoas demoram muito a perceber. Boa noite, Elaine. E isso vai se agravando. E à medida que você tem todos esses sintomas, o sistema metabólico no cérebro, né, de vários neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina, tudo isso fica bagunçado. É por isso que às vezes fala assim, poxa, eu vou ter que tomar medicação. Veja, o estresse foi tanto, foi tão corrosivo que você desestabilizou uma química do cérebro. E por vezes vai precisar tomar uma medicação para poder estabilizar essa química. E todo mundo tem muito medo de tomar medicação. E eu sempre falo isso na maioria das minhas lives. Se estamos com gastrite, tomamos omeprazol, outra medicação. Se o nosso coração está com falhas, tomamos medicação para harmonizar batimentos cardíacos, taquicardia. Tomamos remédio para estabelecer flora intestinal. À medida que a gente tem uma bronquite, fazemos inalação com Berotec, Atrovem, etc. Mas quando se fala de cérebro pobre, coitado, ninguém quer dar remédio para ele. E o nosso corpo é extremamente químico. E da mesma forma que essa química de outros órgãos podem ficar acometidos de sintomas de algumas doenças, o nosso cérebro, coitado também, e o coitado é que comanda todo esse sistema de outros órgãos, e ninguém quer cuidar dele. Temos que saber que agora as nossas medicações, elas são muito eficientes e antidepressivo não vicia, você pode tomar o resto da vida. Nossos velhinhos estão diferentes, por quê? Porque a geriatria sabe que temos uma queda de serotonina à medida que envelhecemos e muitos velhinhos tomam, por isso estão fazendo hidroginástica, dançando,
caminhando, porque nós vamos tendo falhas, tanto da velhice, como também de desgastes corrosivos de estresse. Tomamos tônicos vitamínicos, né, aquelas vitaminas que vêm de A a Z, e temos um preconceito muito grande de vitaminar o nosso cérebro. Existem pesquisas que mostram neuroimagens de neurônios de pessoas que entraram em depressão e tomaram medicação e pessoas que entraram em depressão e não tomaram medicação. Os nossos neurônios parecem raminhos de árvores. E à medida que temos um estresse muito grande, ele é corrosivo e ele seca uma proteína que temos na pontinha desses axônios. E quem toma medicação mostra que aquela arvorezinha conseguiu, de certa forma, se manter. E quem não toma, aquela arvorezinha secou aquelas pontinhas e quebrou os galinhos. Então, a medicação, ela vai fazer com que você não tenha perdas de sinapses neuronais e perdas cognitivas. Veja, lógico que você fica triste com algumas coisas que acontecem, perdeu um ente querido, terminou um relacionamento, perdeu um emprego. Tristeza faz parte do ser humano sentir. E você necessariamente não está deprimido. Você tem uma tristeza genuína, alguma coisa que aconteceu. Mas se isso não passa e a partir de 6 meses sintomas continuam e começam a aparecer e a crescer, então são sinais que você precisa perceber e ficar atento para talvez fazer um exame. Você não vai ao endocrinologista se você estiver engordando, você não vai a um ginecologista se você tiver alguma transformação, ao oculista se você não está enxergando direito, ir ao psiquiatra e ao neurologista, gente, também faz parte. E do nosso principal órgão. Podemos ficar irritados com um acontecimento circunstancial, passageiro? Claro. Mas se essa irritabilidade persiste, então nós estamos falando em persistência de transtornos. E quando esse estado de depressão piora, começa a ter pensamentos de que seria mais fácil deixar de viver, porque já se passaram meses, anos, e essa arvorezinha, tanto da ansiedade como da depressão, começa a brotar coisinhas ruins, essa arvorezinha cresce. Começam ideações suicidas. E se evolui mais, né, para uma questão de desespero, de não aguentar mais sentir esses sintomas. A pessoa quer se livrar. E por vezes ela não tem escuta, porque as pessoas têm uma tendência em falar assim: não, você não pode se abater, você tem que ser forte, você tem que ser dessa. Olha só, você não sai mais. Você tem que ser forte, vamos lá, vamos caminhar. Gente, você fala isso para uma pessoa que está com pneumonia? E depressão é uma doença como outra qualquer. A pessoa fica impossibilitada, debilitada de fazer até coisas da rotina. E quando o paciente se torna um risco de tirar a sua própria vida,
fica muito difícil, mas o que a gente percebe? Porque quando a gente escuta o paciente que chega em tratamento, devido à sua história de vida, à sua rotina, o seu modus vivendi e a todos esses sintomas, por muito tempo, ele já deixou de viver também há muito tempo. E quando a pessoa tira a sua própria vida, ela já tinha perdido a vida dela há muito tempo. E todo mundo tem o estigma de procurar tratamento. Porque se você falar assim, eu vou ao pediatra, eu vou ao clínico geral, eu vou ao endócrino, eu vou ao ginecologista. Se você falar assim, eu vou ao pediatra, todo mundo faz assim, nossa, o que está acontecendo? O que ela tem? Será que ela está ficando louca? Não, gente. Quem não se cuida, não vai ao psiquiatra, ao neurologista, não faz tratamento terapêutico, não faz medicação, aí é que fica louco. É quem não vai que fica louco. Porque temos medicação e tratamento para todos os tipos de depressão, porque temos muitos tipos de depressão. Depressão tem tratamento terapêutico e tem tratamento medicamentoso. De acordo com o estado do paciente, face às metas terapêuticas de medicação, o profissional estuda como que é a história, como que é a rotina desse paciente, em que grau ele está, para avaliar que tipo de tratamento, de intervenção que vai ser eficiente e eficaz para ele. No processo terapêutico, você pode usufruir de dicas de rotina, né? A gente chama de higiene de ambiente, de como você está lidando com os horários, os seus afazeres, que foi, talvez, esse aglomerado que fez com que desencadeasse, né, uma depressão, por passar eternamente estresse prolongado. Como melhorar o sono? Tem Olá, Sandra Faustino. Como melhorar o sono dessa pessoa que está com depressão? Como evitar esses pensamentos negativos intrusivos? Exercícios de respiração, exercícios físicos, mentais, jogar fora lixos do passado, aquilo que não vem funcionando. Como o pessoal aqui é um pessoal que conhece, é aquilo que a gente usava como expressão virar o disco, porque desse lado não está funcionando. Então tem que enxergar tudo que não está funcionando e criar novos caminhos e novas possibilidades. Aprender a viver o presente. O depressivo vive no passado, de tudo aquilo que não conseguiu ou não deu certo, ou da imagem que tem depreciada, que tem de si, que veio construindo na sua história e criou falsas crenças a respeito da sua imagem. Precisa aprender o presente. Porque também, quando ele pensa no futuro, ele é o exterminador do futuro, porque ele tem dentro de si que nada mais vai dar certo. Ele tem uma desesperança muito grande. Ele não tem forças e ideias e não consegue enxergar possibilidades que talvez pudesse mudar sua vida. E no processo terapêutico isso ajuda. E tendo também como coadjuvante uma medicação, a medicação ajuda. Tem pessoas que não conseguem ir para a terapia. Então ele começa a tomar a medicação e à medida que esse organismo começa a se revitalizar, aí ele consegue ir para a terapia. Então, é muito delicada, né, essa situação da pessoa estar deprimida.
mas ela precisa buscar ajuda. Ah, busca primeiro terapia ou busca primeiro psiquiatra, não importa, busque uma ajuda. Converse com o seu médico de confiança, com a sua ginecologista, com o seu clínico geral. Ele vai te encaminhar, ele vai entender, ele é da área da medicina, ele vai saber o que está acontecendo com você. E nós sabemos também que existem depressões que vêm em comorbidades a outra doença. Então, deixa eu explicar num contexto mais orgânico para vocês entenderem o psíquico. Eu posso ser um diabético e também ter uma gastrite. Então, a gastrite, a diabetes é o principal e a gastrite é uma comorbidade associada a essa outra doença. E dentro da nossa psique também ocorre comorbidades. O que é muito comum, uma pessoa com disfunção de tireoide vem depressão. Um parto, já conhecemos, depressão pós-parto. Pessoas que fazem cirurgias, né, principalmente do coração, cirurgias muito invasivas, também pode desencadear depressão. Então, tudo isso, né, você precisa levar para o seu médico. Você precisa sinalizar, gente, isso não é frescura. Isso é sofrimento. Boa noite, Jane. E temos vários tipos de depressão. Estou falando aqui da depressão leve, né, que se chama distimia. Em adolescentes e crianças temos depressão ansiosa, né, que causa muita oscilação de humor, horas um pouco abatido, horas mais ansioso. Isso durante o dia, que é diferente de depressão grave, que já é inerente do transtorno bipolar. Aí nós temos fases mais prolongadas, fases de euforia, de agitação durante semanas e depois uma queda, fase de depressão. Então aqui estamos vendo também duas questões. Estar com depressão e ser um depressivo. Intervenção terapêutica, medicamentosa é completamente diferente. Mas qualquer médico é capacitado para avaliar isso e encaminhar para o profissional, para o psiquiatra, para poder lidar com isso, porque também isso lembra, né? Embora seja genético, hereditário, de questões circunstanciais, de rotinas estranguladas, isso também altera a química. E não tem, por vezes, não tem divã, né, de psicanalista que consiga dar cabo disso, porque tem uma química alterada, ferrou. É igual gastrite. Você sabe que você tem gastrite e você começa a fazer um controle alimentar. Mas por vezes não basta, você precisa tomar uma medicação para tirar mal-estar, para regular uma química. E todo o nosso organismo é assim. Você precisa de um procedimento terapêutico, seja alimentar, seja psicológico, como também uma medicação. E, por favor, cuidem do cérebro, coitadinho. Ninguém quer dar medicação para ele. E antidepressivo não é tarja preta. E tarja preta significa controle. Não é que você está tomando uma bomba nuclear. É controle de como você tem que tomar aquela medicação. Igual veneno de cobra. Veneno de cobra é mortal, mas o veneno você consegue fazer o soro antiofídico que vai combater a cobra. Aqui a Sheila falando, 90% desses sintomas que você falou eu tenho. Às vezes eu penso que pode ser coisa da minha cabeça. Lógico que é coisa da sua cabeça. Está na cabeça. É o nosso cérebro bombardeado, né?
que ela pôs coisa na minha cabeça. Ah, que eu tô bem, mas tô vendo que eu preciso de uma ajuda profissional. Sim! Todo mundo sai correndo quando dói o estômago. Você fica, vamos lá, vamos ser engraçados, você fica com uma hemorroida há 4 meses? Por que a gente nega que essa questão da depressão, que de certa forma é um distúrbio afetivo que atrapalha as nossas emoções, sentimentos, a nossa energia de viver? Por que isso é frescura, é bobeira? Olha, a gente vai empurrando com a barriga e lembra, essa arvorezinha cresce. E aí, gente, se vocês entram num estado de depressão muito grande, a medicação tem que ser mais forte. Alguns antidepressivos não conseguem nem funcionar. Vamos deixar isso parar onde? E além dessa depressão leve, do ser depressivo no bipolar, existem também depressões psicóticas, que a pessoa começa a alucinar. Depressões refratárias, onde toda a parte cognitiva dela, de atenção, raciocínio, memória, fica totalmente estrangulada. Você precisa saber o que você tem e procure ajuda. Vai lá ver. Olha, eu estou sentindo assim. Eu estou com depressão, o que está acontecendo? E à medida que deixa isso crescer, aí chega pra gente uma pessoa já com risco de suicídio. Treinou tanto o cérebro a ter uma visão derrotista, desesperança, que veja, o nosso cérebro ele tende a funcionar de uma forma diferente. O nosso cérebro, ele tem todo um sistema de preservação até da espécie. E esse estado depressivo, ele tem um trajeto contrário do que todo ser vivo tem que ter. Precisa de tratamento ou não, é perigoso. Demora para buscar ajuda, coloca-se tudo em risco, não somente a pessoa, mas é interessante, né, os familiares perceberem isso. Isso acontece muito criança, eu trabalho muito com criança, e eu tenho muitos pré-adolescentes e adolescentes deprimidos, muitos, porque a depressão é silenciosa. O professor não vê que aquele adolescente dorme o tempo inteiro na sala de aula. Questiona-se só que as notas estão baixas, ele precisa se empenhar mais. Por que será que ele não está conseguindo tirar notas altas? Então, veja, existe sim, Sheila, existe tratamentos eficazes. Se a pessoa não é uma depressiva, né, que ela é bipolar e que ela vai precisar fazer um tratamento diferenciado, depressão passa. Igual catapora, gente, mas precisa tratar. Se eu ficar com uma inflamação na garganta, uma infecção na garganta, a garganta cheia de pus, e eu não me tratar, o que vai acontecer comigo dali um mês? Eu vou ter uma infecção generalizada, eu vou acometer faringe, laringe e aparelho respiratório, gente, e é isso que vocês fazem. Aí você traz aqui, por 3 vezes tentei me livrar desses sentimentos, por vezes achei que morrendo resolveria tudo, você não consegue se livrar sozinha. Quando a tua garganta tá cheia de pus, você fica fazendo o quê? Gargarejo com vinagre? Não, tem que ir ao médico e tem medicações. Gente, que um mês vocês começam a sentir
até a perceber o quanto estava ruim. Existem antidepressivos que a gente chama de última geração de alvo, não traz efeito colateral nenhum. Existe, né, tratamento psicológico, porque é assim, você teve um baita de uma situação de estresse, de vida, de cotidiano, de uma série de coisas que te aconteceu. Você entrou em depressão. Você vai ao psiquiatra, você toma medicação, você melhora. Por que você precisa fazer terapia? Porque dali 6 meses, você vai estar legal com as medicações. Só que aí você volta a ter aquela vida estressante de novo que te levou a ficar deprimido. Ou aquelas falsas crenças, ou aquela baixa autoestima que te acompanha, que eu chamo de lixos emocionais do nosso histórico de vida. Você vai desenvolver de novo a depressão. Então é tratamento terapêutico e mais tratamento medicamentoso. Eu sei que por vezes isso fica muito caro, mas tem recursos para tudo. Tem LUCAPs, tem várias faculdades que tem o curso de psicologia, que tem atendimentos. Você consegue, às vezes, em faculdades que trabalham com pesquisa, tem os ambulatórios de depressão, que você entra lá e você vai ser até sujeito de pesquisa, vai ser muito bem estudado, vai ter uma junta estudando o seu caso e você não paga. Então, gente, o que tem que pensar é o seguinte: demorar para buscar ajuda, você coloca tudo em risco. Até nós, enquanto profissional da saúde, fica muito mais difícil de trabalhar com vocês. Vocês chegam, às vezes, num estado deplorável que a gente não sabe por onde começar, porque tudo é risco. A saúde tem risco, ou emagreceu demais, ou engordou demais, está sem sono, perdeu o emprego, arruinou o relacionamento. A gente não sabe por onde começar a pegar os cacos. Então, na dúvida, procure. Como a gente procura? Poxa, não estou enxergando bem, acho que eu preciso ir ao oftalmo. Gente, o psiquiatra também. Olha, doutor, estou sentindo isso, estou assim, assim, assim. O que o senhor acha? Às vezes só um processo terapêutico resolve. Às vezes precisa do processo terapêutico e medicação, ele vai avaliar. Ele sabe avaliar essa escala de intensidade e risco. E você não procurando, empurrando tudo isso com a barriga, você põe todo o resto da sua vida a perder. Então você compromete, você deixa de ficar funcional, você está lento, desanimado, desmotivado para trabalhar, esquecendo de tudo, desatento, levando bronca do chefe. Você coloca o seu relacionamento em risco, porque é chato uma pessoa irritada e uma pessoa apática, uma pessoa deprimida. Tem hora que passa 1 ano, passa 2 anos, o parceiro não aguenta. Porque ele faz um esforço para lidar com as circunstâncias da vida dele. Não dá para ficar carregando um deprimido, gente. Acorda. O deprimido é chato. O deprimido não é interessante. O deprimido não tem libido sexual. O deprimido abandona o grupo de amigos. No que você está se transformando? Corra e converse com o psiquiatra. É uma consulta igual a ir ao ginecologista ou urologista? Você está batendo a sua saúde? Até porque isso é corrosivo no cérebro. E isso, se você não cuidar, pode piorar consideravelmente. Então, gente, nós estamos aqui falando de saúde. Se você sente algum desses sinais, algum desses sintomas,
você precisa procurar um médico como qualquer outro sintoma do seu organismo. E como eu atendo bastante pessoas, né, inclusive com depressão, eu sei o que vocês sentem. Eu sei que é muito difícil e que às vezes não tem nem energia para escutar um médico ou um terapeuta. Mas não deixa isso crescer. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo para quem precisa. Eu gostaria que vocês acompanhassem o canal do meu YouTube, canal Dr. Oncala, Análise de Comportamento. Eu vou postar, vou deixar gravado esse vídeo e vou também postar no meu canal do YouTube. Gostaria que vocês entrassem lá, se inscrevessem, ajudassem o canal a crescer, dessem um like. Tem outros vídeos falando de várias questões, né, de transtornos psiquiátricos, borderline, histriônico, bipolar, de ansiedade, né? Gostaria que vocês deixassem aqui também comentários, né, sugestões de algum tema que eu poderia estar falando, de trazer isso como utilidade pública, porque saúde mental, gente, é muito importante. E quando a cabeça não funciona direito, o corpo começa a padecer. Aparecem dores, aparecem manchas, aparecem distúrbios dermatológicos, endocrinológicos, do aparelho digestório. Então, tomem, né, assim, com carinho, cuidado também com o nosso cérebro, com a nossa psique, com a nossa saúde mental, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo enorme. Deixem comentários, perguntas, que eu entro em contato com vocês. Um beijo, obrigado a todos. Tchau, tchau.